A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui quem está falando é a irmã Tamires, pela misericórdia de Deus, perseverando na santa doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Estarei deixando uma meditação da Santa Palavra de Deus que se encontra em Isaías 3, versículo 16 por diante. Amém, meus irmãos? Vamos meditar na Santa Palavra de Deus nesta tarde, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito assim: diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes. E quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, as toucas e os adornos em forma de lua, os pendentes, as manilhas e os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, os véus, as caixinhas de perfumes e os brincos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chalés e as bolsas, os espelhos, o linho finíssimo, os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, por cinto uma corda, em lugar de penteados dos cabelos, calvície, em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as suas portas gemerão e prantearão, e ela desolada se assentará no chão. Louvado seja Deus, meus irmãos. A palavra do Senhor está falando conserto, está falando sobre a vaidade, meus irmãos? Como muitos irmãos de doutrina conhecem esta passagem da Bíblia, mas, meus irmãos, nas igrejas Porta Larga, eu nunca vi eles pregar essa passagem da Bíblia. Igreja Porta Larga, aonde é liberada a vaidade, o pecado, não pregam esta palavra, porque o inimigo colocou a cegueira nos pastores para que eles não venham deixar pregar a doutrina santa de Deus. E também, meus irmãos, tem muitos pastores que não pregam a doutrina, não pregam contra a vaidade por causa das esposas que são muito vaidosas, para não ter briga. E também, meus irmãos e minhas irmãs, a maioria dos pastores, as igrejas Porta Larga, não pregam a verdade, eles não pregam contra o pecado, contra a vaidade, por causa das pessoas que vão para a igreja com oferta, com dízimo. Oferta grande, meus irmãos. E por isso, meus irmãos, eles não pregam a verdade para que as almas não venham a sair da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, mas ai daqueles, meus irmãos, que não pregar a verdade. Ai do anjo da igreja que não pregar a justiça, que não pregar a palavra como deve ser pregada. Louvado seja Deus. Esses pastores, meus irmãos, mudando, que está trazendo o mundanismo para dentro da casa de Deus, fazendo a casa de Deus um ponto de comércio, fazendo da casa de Deus um ponto
de frigorífico, meus irmãos. É como se as pessoas estarem sendo expostas como a carne no açougue. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está falando bem claro aqui em Isaías sobre a vaidade, sobre as coisas que não agradam ao Senhor, sobre os objetos, meus irmãos, que não agradam ao Espírito Santo. Louvado seja Deus. E por isso, meus irmãos, os pastores de porta larga, eles não pregam a doutrina santa de Deus, eles não pregam a verdade, estão se tornando falsos profetas, enganando as almas do Senhor, almas que Jesus Cristo pagou com sangue, meus irmãos. E esses falsos pastores, falsas profetisas, que está passando, que está levando a palavra de Deus de qualquer jeito, que está pregando a palavra de Deus, mas não está pregando a verdade, não está pregando como deve ser pregada. Louvado seja Deus. E muitas almas estão sendo enganadas, muitas almas estão perdendo a tua salvação por não conhecer a verdade, por falta de conhecimento. Se cada uma dessas almas, meus irmãos, começasse a abrir a Bíblia e começar a examinar as Escrituras, o Espírito Santo de Deus vai mostrar para elas e vai começar a abrir os olhos delas espiritual e vai mostrar o profundo, oculto e escondido que muitos pastores não estão pregando, não estão falando. Mas o inimigo está colocando preguiça, está colocando desânimo, frieza nestas almas, pobres almas, que está sendo enganada por falsos profetas, por falsas profetisas que dizem que é missionárias, mas está no pecado, está na vaidade, enganando as pobres almas do Senhor, enganando as almas do Senhor, as ovelhas do Senhor. Eles só querem a lã, a gordura das ovelhas, não está nem aí, para aquelas ovelhas. Está deixando elas ir para o abismo, perder a tua salvação. Louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra que está falando diz ainda mais, o Senhor diz, não eu, meus irmãos, mas sim o Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo está falando para a igreja. Porquanto as filhas de Sião são aquelas, meus irmãos, que andam na lascívia, que andam na vaidade, fazendo os desejos da carne, pecando dentro da casa de Deus. Porquanto as filhas de Sião se exaltam, elas se exaltam, meus irmãos, e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes. Olhares, meus irmãos, fazendo as pessoas pecar. Ela se sente poderosa, aquelas que dizem que é serva de Deus, meus irmãos, usando aquele salto alto, empinando ali o bumbum, meus irmãos, se acha poderosa. Enganando as almas ali, meus irmãos, profetizando ainda, passando revelação ali, meus irmãos, com aquela vaidade toda, se achando, se exaltando, porque elas andam com o pescoço erguido, porque que todas as mulheres que colocam salto alto nos pés, ela se sente a poderosa de nada, porque elas não têm poder para nada, mas elas têm um poder ali, meus irmãos, que o inimigo coloca nelas, para elas vestir aquelas roupas, para poder derrubar a família, para fazer o homem pecar, para fazer a mulher pecar. Além delas estar pecando, usando o salto alto, louvado seja Deus, está fazendo o irmão a desejar ela. Está fazendo o irmão pecar no pensamento. E é um dos piores pecados, é o pensamento, você pecar e desejar, meus irmãos. Porque o Senhor, Ele está contemplando tudo, Ele sonda os nossos corações e nossos pensamentos. O Senhor conhece. Louvado seja Deus. Mas as filhas de Sião, meus irmãos, que estão andando dentro da casa de Deus, as filhas de Sião que usa sapato alto e quando anda, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com seus pés, faz um barulho nos pés quando elas andam dentro da casa de Deus,
Quando elas colocam o pé no chão, colocam um salto alto, elas começam a fazer barulho onde elas passam. E todo mundo vira o pescoço para olhar para os pés. O que mais chama a atenção de uma mulher de salto alto é os pés, meus irmãos. Porque elas colocam aquele salto alto ali, aquela coisa mais horrorosa, escandalosa, horrorosa, feia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. As filhas de Deus está falando, porquanto as filhas de Sião, elas se exaltam, meus irmãos. Quando andam e caminha fazendo um tilintar com seus pés. Louvado seja Deus. Quantas filhas de Sião que está sendo enganadas. São almas preciosas para o Senhor, mas são almas que estão cegas espiritualmente, porque o inimigo está cegando estas almas para que elas não venham a ver a verdade. Mas a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor, é a palavra de Cristo que transforma, que liberta e que salva. Quando a palavra é pregada, meus irmãos, a palavra é a verdade, louvado seja Deus, a palavra que liberta, a palavra de Deus, louvado seja Deus. Portanto, o Senhor, meus irmãos, rapará a cabeça das filhas de Sião. Porque, meus irmãos, a vaidade tomou conta dos altares, a vaidade tomou conta no meio das irmãs, no meio dos irmãos. Quanta vaidade está dentro da casa de Deus, quantas servas de Cristo estão sendo enganadas pelo mal, pelas trevas, falar, não tem nada a ver não. Quantos pastores que estão permitindo as irmãs pintar os seus cabelos, a fazer pintura nos cabelos, a parar as pontas, a cortar, fazer moda, penteado. Isso é pecado e Deus não se agrada. Quando uma serva de Deus coloca isso no teu corpo, começa a parar as pontas do cabelo, começa a alisar, tirar o natural que Deus deixou. Ela está fazendo o Espírito Santo se afastar dela. Quando uma irmã, uma mulher que está natural, começa a ter vaidade, ela está tirando o brilho do Espírito Santo, a imagem e semelhança de Cristo, e está colocando o engano. Ela está enganando ela, enganando outras pessoas, porque toda pessoa que anda na vaidade, que pinta seus cabelos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando esta irmã começa a colocar aquilo que não é de Deus. O batom, meus irmãos, não é de Deus. O batom nunca foi de Deus. O batom foi feito no inferno, fabricado no inferno. Os esmaltes também. O inimigo, meus irmãos, o demônio traz essas vaidades para a terra, para enganar as pobres almas, para enganar as ovelhas do Senhor, falando, você vai ficar linda, coloca isso, coloca aquilo, e a irmã acaba caindo e se pintando, colocando pintura na cara, se borrando, parecendo um palhaço, parecendo uma palhaça, colocando cílios postiços nos olhos, passando maquiagem nos olhos, pintando o cabelo, tirando o natural, o brilho do Espírito Santo. Quando a irmã faz isso, ela está deixando a presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor, se afastar dela. E quando o Espírito Santo se afasta, meus irmãos, ela está dando brecha para o inimigo entrar, para o espírito do engano tomar conta. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Ele anda no templo de santidade. Se teu corpo, minha irmã, se teu corpo, meu irmão, foi feito para guardar, para ser tampado, não para se amostrar para todo mundo. Meu irmão e minha irmã, nosso corpo, ele é templo, morada do Espírito Santo de Deus. É templo. Olha que coisa mais linda, nosso corpo, ele é templo da morada do Espírito Santo. Quando o irmão começa a usar roupa mundana, roupa consagrada no inferno, quando o irmão começa a usar roupas que não agradam a Deus, ele está deixando o Espírito Santo se afastar, porque o Espírito Santo, ele é santo, ele não vai habitar no lugar sujo, de pecado, imundo, no lugar da sujeira. O Senhor, ele vai rapar a cabeça das filhas de Sião.
por causa da vaidade, por causa do pecado. E o Senhor ele vai colocar a descoberta, a sua nudez. Quantas estão sendo enganadas com o espírito da Jezabel? Essas moda cristã, nunca foi moda evangélica. É moda de Satanás, não moda cristã. Roupas fabricadas no inferno, trazida para a terra para enganar os crentes, servos do Senhor. E muitos já estão sendo enganados com certas roupas de doutrina. Roupas que é de doutrina, mas é fabricado no inferno para enganar os santos do Senhor. Temos que buscar o discernimento. Nem tudo é permitido não, meus irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele dia tirará o Senhor as ornamentos dos pés. Ornamento dos pés, as toucas, os adornos em forma de lua. Meus irmãos, o Senhor ele vai tirar tudo. Louvado seja Deus, porque nada agrada a Ele. A vaidade, o salto alto é pecado, além de prejudicar a saúde. Além de prejudicar a saúde, é pecado. E se não se arrepender e largar essas práticas mundanas, essas imundícias do inimigo, meus irmãos e minhas irmãs, a pessoa pode perder a tua salvação por conta da vaidade. Se ela está no tempo da ignorância, se ela está no tempo da ignorância e ninguém pregou para ela ainda, ela não sabe de nada, Deus, meu irmão, eu creio que Deus perdoa porque ela está no tempo da ignorância. E ninguém ensinou a ela. Mas a partir do momento que ela ouve a palavra, a verdade, ela não é mais inocente. Ela não é mais inocente da verdade, porque Deus enviou alguém para falar para ela que é pecado, salto alto, que leva para o inferno. Aí vem o demônio do nada a ver. Louvado seja Deus. Está enganando muitas almas. Os pastores, meus irmãos, está deixando as almas ali, meus irmãos, com o tal do nada a ver. Ah, não tem nada a ver não, pode usar. Meus irmãos e minhas irmãs estão enganando, falando que não tem nada a ver, que pode tudo, está liberando tudo. Já liberou, na maioria de igrejas, liberou a vaidade. Já liberou o salto alto, já liberou as irmãs usar calça. Irmãs de círculo de oração não podem usar calça. Elas não podem ter moda no cabelo. Elas não podem andar na vaidade, na lascívia, porque é irmãs do círculo de oração, porque o círculo de oração é a coluna da igreja. Louvado seja Deus, para manter a igreja de pé. O círculo de oração é a coluna da igreja. As irmãs não podem andar na vaidade. Louvado seja Deus. Mas hoje, meus irmãos, as irmãs que dizem que é sã, serva do Senhor, que é de círculo de oração, está todas na vaidade. A maioria são poucas, só aquelas mais antigas de doutrina, continuam na doutrina. Louvado seja Deus. Eu acho lindo, meus irmãos, eu acho lindo uma irmã, uma serva de Deus na doutrina. É a coisa mais linda, é você ver uma irmã, um irmão na doutrina santa do Senhor. Mas não é só a doutrina das vestes, não, do corpo, não. Mas temos que andar na doutrina do Espírito, da alma, aqui dentro do coração. Louvado seja Deus. Nós não podemos nos preocupar só com a doutrina de fora, mas também a de dentro, que é o principal. Não podemos esquecer da doutrina da alma, meus irmãos. E muitos estão preocupados com a doutrina das vestes, do corpo. Está preocupado com a doutrina das vestes, das roupas. Está esquecendo o principal, que é a alma, o espírito. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus e não há outro. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, os diademas, louvado seja os vestidos resplandecentes, os adornos, os enfeites dos braços, os véus, as caixinhas de perfumes e os brincos, tudo isso é pecado. Deus vai arrancar.
daqueles que não se arrepender. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu lembro quando eu era mais nova, eu ganhei uma diadema para pôr no cabelo. Meus irmãos, eu não aguentava usar muito tempo porque machucava a minha cabeça e me dava dor de cabeça. Eu nem imaginava, hoje estou aqui, agora vem aqui na mente, eu nem imaginava que o Espírito Santo já estava me incomodando para mim não usar o diadema, porque ele estava apertando a minha cabeça. É isso que acontece com aquelas irmãs que enfeitam teus cabelos com presilhas brilhosas, que enfeita com os teus cabelos com diademas coloridos, brilhosos. Aqueles diademas, meus irmãos, têm demônios. Tem demônios agarrados ali. Quando a irmã coloca aquele diadema na cabeça, aquelas presilhinhas, o inimigo começa a apertar a mente daquela irmã para ter dor de cabeça. Quantas irmãs têm dor de cabeça e não sabem o porquê? Às vezes é espiritual, às vezes não. Louvado seja Deus, todas as coisas de vaidade foi feita pelos demônios. Tudo que é vaidade neste mundo é feito pelos demônios. Está enganando as almas do Senhor. As vaidades estão tomando conta dos altares santos de Deus. Louvado seja Deus. Hoje você vai para a igreja, você não sabe quem é crente, quem é servo e quem é ímpio. Está uma bagunça, não consegue saber quem é quem. A vaidade tomou conta. Irmãs que dizem que é de ciclo de oração dentro de casa é outra, na igreja é outra. Louvado seja Deus. Não, só tem santidade na igreja, em casa não. Louvado seja Deus. Nós servas de Cristo, temos que andar na santidade. Em casa, santidade no falar, no andar, no vestir. Em casa, na rua, ao deitar. Nada de deitar com camisolinha. Não, a serva de Deus não pode dormir com roupas assim, transparentes, mostrando tudo. Quando a serva de Deus dorme nua, pelada, quase sem roupa, ela está fazendo o Espírito Santo se afastar dela. Aí ela está dando legalidade para outras coisas. Temos que vigiar no deitar, no vestir, com que roupa você está vestindo. Louvado seja Deus. Eu sei que não é fácil para nós que está perseverando na doutrina do Senhor, não é fácil. As nossas vestes, andar do jeito que estamos vestindo aqui hoje, não é fácil. Meus irmãos, aqui onde eu estou morando, aqui, meus irmãos, no estado da Bahia, está um calor insuportável. Mas Deus, Ele nos dá graça. Só vê pessoas reclamar, que calor, fica pelado dentro de casa, tira as roupas, fica de short, sem nada, fazendo o Espírito Santo ficar triste. O Senhor, Ele fica triste e fica irado ao mesmo tempo com o que está acontecendo com os servos e as servas do Senhor, que dizem que é crente. Louvado seja Deus. Meus irmãos, todos esses objetos, os anéis, as joias, os pendentes do nariz, os vestidos de festa, a serva de Deus não pode usar roupas de festa, roupas chamativas com cores fortes, roupas coloridas, chamativas. Meus irmãos, eu amo todas as cores, porque foi Deus que fez. Louvado seja Deus, mas tem alguns tipos de estampado que não agrada a Deus. Não é tudo que não agrada a Deus. Tem roupas, meus irmãos, que agradam o Senhor, mas tem roupas que é chamativa, aquelas roupas cores fortes. A serva de Deus não pode usar tons de cores muito chamativas, com roupas estampadas, cheias de pérolas, cheias de lantejoulas. Isso não é para a serva de Deus. Meus irmãos, eu tenho minhas vestes, algumas são coloridas, mas eu estou orando a Deus para me dar condições de eu comprar roupas de doutrina. Meus irmãos, eu amo a doutrina e eu estou orando para que Deus venha me mostrar as minhas vestes, assim como ele já começou a me mostrar como uma serva de Deus deve se vestir. A serva de Deus não pode mostrar teus braços. Quando a irmã vai ribar o braço, está mostrando tudo ali debaixo do braço.
E é pecado a depilação. A serva de Deus não pode se depilar. Aí a irmã arriba o braço, aí a pessoa que está ali vai ver, ou aquela irmã ali, ela não se depilou, ou aquela irmã ali, ela depila os braços, vai ficar ali, ó, falando. A serva de Deus não pode mostrar a tua nudez. Elas têm que estar com roupa composta até o cotovelo ou então no pulso. A saia da serva de Deus não pode ser acima do joelho, porque o joelho é um joelho que a irmã usa para joelhar, para orar, para ter intimidade, conversar com Deus. Não pode ficar mostrando para todo mundo, ficar olhando. Louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, as irmãs, louvado seja Deus, tem que usar roupas decentes, até no deitar. Aqui em casa, o meu esposo começou a acostumar. No começo foi difícil. Foi muita oração, muita lágrima nas madrugadas, muita humilhação aos pés do Senhor, para que Deus venha tocar e para que Ele venha aceitar a doutrina. Mas ainda eu sou criticada. Mas não é ele, é o inimigo que usa a boca dele para tentar me abater. Mas já caiu por terra, em nome de Jesus. Estamos aqui, meus irmãos, para agradar a Deus, não o homem aqui na terra. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a vontade do homem. As roupas da serva de Deus têm que tampar tudo. Não pode mostrar nada. Não pode ser coladinha no corpo. Eu já usei várias roupas coladas no corpo e achava bonita. Eu usava conjuntinho, meus irmãos, e quando eu andava, a saia subia para cima. Louvado seja Deus. Mas Deus foi me libertando, e eu peguei as minhas roupas que não agradavam a Deus e joguei fora. Roupas novas. E roupas que eu comprei antes, e Deus começou a me mostrar em sonhos, e eu senti que Ele não estava se agradando daquela roupa, e eu desfiz. Louvado seja, temos que ser obedientes ao Senhor, à voz de Deus. Quando Deus usa um irmão para te exortar, recebe e agradeça, porque é Deus te corrigindo para você se tomar posição e largar aquilo que você está usando que não agrada a Deus. Quando Deus usa alguém para falar na palavra, ou falar que tem algo ali, meu irmão, aceite a correção de Deus. Largue aquilo que não agrada a Deus, aquela roupa que está no teu guarda-roupa, que está apertando o teu corpo, que está deixando você sensual. Você acha linda, poderosa? Não aceita isso não. Isso que o Espírito de Jezabel quer que você faça. Que você venha usar roupa colada para entrar dentro da casa de Deus e pecar. Você está pecando porque você está se sentindo bonita na sensualidade. E fazendo o irmão do lado, o irmão casado do lado te desejar. E começar a criticar a esposa dele porque está na doutrina. Quantas mulheres usadas pelo espírito de Jezabel dentro da casa de Deus. Quantas filhas de Sião que se exaltam e andam com o pescoço erguido, louvado seja Deus, e anda caminhando afetadamente, fazendo tilintar com seus pés, com salto altos, dentro da igreja. A casa de Deus é casa de oração, e o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo não é morada da Jezabel, não. O nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus, e o Senhor Ele quer santidade. Ele quer que o irmão e que a irmã venham andar na santidade do corpo, da alma e do Espírito. E esses falsos profetas, falsos pastores que estão pregando, não tem nada a ver não, você pode usar, vem como está. Vai como está e continua como está no pecado. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que largar, meus irmãos, a vaidade, largar as coisas deste mundo. Os espelhos, as bolsas, os vestidos, os mantos, essas roupas finíssimas, os véus, porque Deus deixou nosso cabelo no lugar do véu, não deixou pano na cabeça, não. Deus não deixou a mulher com pano na cabeça, mas sim o cabelo no lugar do véu.
E Deus vai tirar tudo isso. E no lugar disso tudo, os espelhos, meus irmãos. Quantas irmãs que gostam de um espelho? O espelho, meus irmãos. Quantas irmãs que gostam de olhar no espelho, fazer biquinho, fazer caras e boca no espelho, ficar assim exibindo o teu corpo ali, olhando qual a roupa que tá bonita, qual a roupa que tá sensualizando. Isso não agrada ao Espírito Santo. Isso não agrada a Deus, a vaidade. Louvado seja Deus. E o perfume, os perfumes, tem perfume fortíssimo que traz lascívia, que faz a pessoa, quando cheira aquele perfume, deseja aquela pessoa. É um pecado também, perfume forte, perfume chamativo, esses perfumes com cheiro doce. Quando a irmã passa perto de alguém, faz a pessoa desejar ela por causa do cheiro, que é aquele cheiro. Isso é pecado. E no lugar de tudo isso, no lugar de todos esses objetos aí, ó, que o Senhor citou aqui na palavra, vai ser jogado fora. E Deus vai colocar no lugar de tudo isso, no lugar de perfume cheiroso, a irmã que gosta de andar cheirosa, vaidosa, na lascívia, haverá mau cheiro. Por cinto, uma corda, porque o cinto não é para a mulher. O cinto foi feito para o homem colocar na calça, não para a mulher vestir. A mulher tem que usar vestido, saias compostas e não pode colocar cintos. Quantas irmãs colocam cinto extravagante, exagerado na cintura? No lugar do cinto, uma corda. Em lugar de penteado dos cabelos, calvície. Para as irmãs que gostam de penteados, fazer tranças embutidas, que gostam de fazer penteados nos cabelos, colocando lascívia, que gostam de passar uma progressiva, de passar uma tintura no cabelo, vai servir de calvície. Vai ficar careca. E para que tudo isso, toda essa vaidade, se depois vai virar isso? Deus não se agrada da vaidade. Essas coisas consagradas no inferno, fabricadas nos infernos e trazidas para a terra para atrair as almas. Quantos vê essas roupas modernas da moda, vê um objeto da moda e começa a comprar, trazendo maldição, trazendo demônios para dentro da tua casa. Porque essas coisas da moda não é de Deus. Jesus, ele não andava na moda, Jesus andava com roupas simples. Simples. E o Senhor, ele é santo, ele quer santidade no meio da tua igreja. Igreja é eu, você, somos nós. E tudo isso em lugar de vestes luxuosas para as irmãs que gostam de vestes caríssimas, roupas bonitas, finíssimas, vai virar pano de saco. Não vai servir para nada essas roupas caras, bonitas, cheias de vaidade, de brilho. Louvado seja Deus. E queimadura em lugar de formosura. Louvado as irmãs que gostam de se exibir, de se exaltar com a tua beleza, porque é bonita, vai se exibir na igreja, na rua, fazendo as pessoas pecar, vai perder a sua formosura. Porque a beleza passa. Esta carne aqui, a matéria, vai apodrecer na terra, vai virar carniça. Nem urubu come. A nossa carne é tão fedorenta que nem urubu come. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vai acabar a formosura, vai acabar a beleza dos vaidosos que andam na lascívia, na vaidade, se não se arrepender. Se eles não se arrepender e largar tudo isso, se continuar no pecado, mesmo sabendo que é pecado, e continuar usando, praticando, vai perder a salvação. Porque a porta do céu é estreita, não é todos que vão passar por ela. A porta do céu é estreita, não é todos que vai querer renunciar a tudo isso e toda essa vaidade toda, não. São poucos. São poucos que vão entrar por ela. São poucos que querem renunciar tudo para servir a Jesus. Muitos querem servir Jesus de qualquer jeito, no pecado.
Muitos querem servir Jesus Cristo de todo jeito, de toda maneira, desleixadamente. Ai daqueles que fazem a obra do Senhor desleixadamente, de qualquer jeito. Ai daqueles, se não se consertar, conserta na presença de Deus, porque Ele é santo. Os olhos de Deus estão contemplando tudo, está vendo tudo que se passa aqui na terra. Nada escapa aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. Teus homens cairão à espada e teus valentes na peleja. A espada de Jeová, a espada de Deus para as filhas de Sião, se não se arrepender. Louvado seja Deus. Não tenha medo do homem. Não teme o homem, não teme, mas sim a Deus, que tem o poder de tirar a vida. Deus, ele tem o poder, porque Ele é o dono das nossas almas, o dono das nossas vidas. Se estamos aqui respirando, é por causa da misericórdia de Deus. Agradeça a Ele. E trate-se de se arrepender, de se converter desta vaidade, desta maquiagem, desse salto alto, deste batom, desses esmalte, desses brincos, desses cordão. Todo aquele que usa cordão, pulseira, está acorrentado espiritualmente no inferno. Se não largar, não jogar fora os diademas, os enfeites, os brincos, os perfumes, os anéis, as joias. Para que tudo isso? Para onde nós vamos? Para onde nós, as servas, os servos de Cristo, não vai precisar de nada disso aí, ó, nada dessas vaidades. Temos que andar na simplicidade. Temos que andar na simplicidade, sem vaidade, na obediência à palavra de Deus, temendo a palavra de Deus, temendo o Senhor. Porque Deus, Ele é amor. Ele nos ama, Ele nos quer ver o nosso bem, por isso é que Ele nos corrige. Mas aqueles que não obedecer à palavra de Deus, que andar no pecado, no erro, não se converter, não se arrepender, Deus é fogo consumidor. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Temos que largar tudo. Largar tudo. E eu agradeço a Deus por eu não ter muita vaidade. Mas Deus foi tratando, foi me libertando. Deus foi me libertando daquilo que não agradava a Ele. Deus foi me libertando. Louvado seja Deus. O Espírito Santo vai nos incomodando. Quando eu usava esmalte no dedo, minhas unhas queimavam. Eu passava o esmalte nos dedos, aquela cor bem clarinha. Ah, ninguém vai ver isso aqui não. Eu passava um esmalte branco, bem clarinho, ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Jesus, o Todo-Poderoso, está vendo aquilo ali. E eu sentia gastura e minhas unhas queimavam. Eu não sabia o porquê, porque Deus não estava se agradando daquilo. E eu pegava e tirava. Louvado seja Deus. Quando eu comecei a querer passar batom nos lábios, meus irmãos, eu estava na porta larga. Eu via as irmãs passando e ficava querendo passar, achando que era bonito. E quando eu ia passar, eu ficava tirando, ficava com vergonha. Eu ficava com vergonha de usar batom dentro da igreja. Era o Espírito Santo de Deus me incomodando, me separando. Minha serva, isso não agrada a Deus. O Espírito Santo fala. Quando você usa uma coisa e você se sente incomodada com aquilo, tira. Porque é o Espírito Santo de Deus falando que não está agradando a Deus. Se a roupa está colada, tira. Não está agradando a Deus a roupa colada, roupa rachada, saia rachada. Quantas irmãs vão para a igreja com aquela saia rachada, mostrando a coxa todinha? Não agrada o Senhor. A serva de Deus não pode andar com esse tipo de roupas. Liberta, minhas irmãs. Liberta de tudo aquilo que não agrada a Deus. Pede a Deus para te mostrar. Pede a Deus que Ele vai te mostrar. Abre teu coração para Jesus. Pede Jesus para te mostrar onde está a tua falha, o teu erro, porque Ele vai te mostrar. Mas não peça em voz alta. Fale em espírito, converse com Deus em espírito. Conte a tua intimidade com Deus em espírito para que o inimigo não possa ouvir.
Porque o inimigo, meus irmãos, ele fica nos rodeando, caçando uma brecha. Nem tudo que nós oramos devemos orar em voz alta, mas em espírito. Só para o Senhor ouvir. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor me sustentou, né, meus irmãos? Eu peço perdão aos irmãos se eu falei algo aí. Mas eu falei o que o Espírito Santo me tocou para falar, amém? Quem tem ouvido, ouça. O Espírito Santo diz à igreja, amém?